A primeira promessa do Evangelho. Bem, hoje o meu amigo, doutor e pastor Alberto Tim, realmente superou todas as expectativas. Ele, o autor do manual de estudos que estamos tratando, escreveu para esta semana Morte em um Mundo de Pecado. E ao discorrer sobre a morte, não poderia deixar de dizer sobre uma promessa. Que esperança há para a humanidade? Assim ele começa o índice do nosso estudo de hoje. A partir daí, nos remete a lermos Gênesis capítulo 3, versos 15 e também o verso 21. Então, vamos ler o que ele nos mandou aqui com o seu recadinho. Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Depois da entrada do pecado no mundo, Deus passou a estipular, a prever que situações horrorosas aconteceriam nesse planeta. Com o suor do teu rosto comerás, a terra passará a produzir cardos e abrolhos, você comerá a erva do campo. E para a mulher, Deus disse, com dores terás o teu parto. E a terra será maldita por causa de vocês. E para a serpente agora, para Satanás, também tinha uma sentença. Para nós, uma previsão do que Satanás faria conosco por termos cedido à sua provocação, à sua tentação, desobedecido ao manto de proteção de Deus, o comando, não coma da árvore, porque certamente morrerás. Mas preferimos acreditar na serpente que oferecia um fruto podre, uma vazia promessa, e ali ele nos encantou, nos seduziu, e acreditamos, certamente não morreremos, seremos semelhantes a Deus, perceberemos o bem e o mal. Mas o resultado, morremos, presenciamos a morte. E que condenação haveria também para Satanás? Esmagarei a cabeça da serpente. Eu mesmo, Jesus, vou descer a esse planeta e esmagar a cabeça da serpente. Aqui, neste planeta, o fim da batalha nos céus vai encontrar um desiderato. Deus, Jesus, volta a esse planeta e esmaga a cabeça da serpente de uma vez por todas. Se ele foi vitorioso na cruz, quando Satanás gritava alegremente, crucifica-o, com a morte na cruz, ele trouxe a redenção, o resgate para este planeta sequestrado. E agora, com a sua volta, ele busca os redimidos, traz juízo aos anjos rebeldes a Satanás, acaba com a guerra do universo. E aqueles que seguem o certamente não morrerás, encontram a morte como desfecho final. Terrível tragédia que afetou o mundo, diz o autor Alberto Tim. Tudo mudou. Adão e Eva puderam ver a diferença entre o mundo que costumava ser e o que havia se tornado. Que coisa bem triste, bem horrorosa constatar que o paraíso se degradava dia após dia. E diz o autor, mas em meio à frustração e ao desespero, Deus proporcionou segurança para o presente e esperança para o futuro. Primeiro, amaldiçoou a serpente ao declarar, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E para o inimigo, aqui nós vemos um verbo hebraico, eibar. Sugere não apenas uma controvérsia cósmica de longa duração entre o bem e o mal, mas também uma aversão pessoal ao pecado, uma aversão minha, sua, de qualquer um que consiga perceber a tragédia do pecado na própria vida, na existência dos que estão ao nosso redor e do nosso mundo. Um mundo cheio de fakes e um mundo cheio de certamente não morrerás e de, ao mesmo tempo, paradoxalmente, cheio de morte e de todo tipo de tragédia. Então, mas também uma aversão, o verbo eibar do hebraico, também uma aversão ao pecado implantada pela graça de Deus na mente humana. Por natureza somos transgressores. É o que nos diz lá o livro de Efésios, que também o autor nos manda ler. Vamos obedecer ao pastor doutor Alberto Tim e ler Efésios 2, versos 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver,
quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O príncipe do poder do ar, aquele que se intitulou o príncipe da luz, nada mais é do que o príncipe das trevas, Satanás. Anteriormente, todos nós também vimos dentre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então agora nós vemos que Deus ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Agora, então, para mostrar nas eras que hão de vir as incomparáveis riquezas de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Salvos pela graça. Que maravilha, um Deus redentor que vence a guerra do bem contra o mal, com graça, com um gesto de amor, com um gesto de substituição na pena. Ele substituiu-nos no pagamento da pena. E escravos do pecado que éramos, veja Romanos 6, verso 20, vamos aqui seguindo o trecho da lição, Romanos 6, o enredo da lição, Romanos 6, verso 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. A escravidão do pecado nos faz desconhecer o verdadeiro anelo da justiça de Deus. O verdadeiro auge da justiça veio por Jesus, que se manifestou e esteve entre nós. Romanos 6,20, portanto, nos leva a pensar: no entanto, a graça que Cristo implanta na vida cria inimizade com Satanás. E essa inimizade, uma dádiva do Éden, que nos permite aceitar sua graça salvadora. É essa inimizade que Deus colocou entre o bem e o mal, que faz com que os maus persigam os bons e, ao mesmo tempo, faz com que os bons objectem ao mal, não aos maus, porque nós buscamos resgatar, fazer a mesma obra de Cristo que veio a esse mundo, resgatar pecadores. Nós, filhos de Deus, irmãos de Jesus, temos que também sermos crucificados com eles, suportando-vos uns aos outros, suportamos os maus e nos sujeitamos à vontade do Pai para resgatar almas perdidas que estão nesse planeta. Sempre cumprindo suas ordens, que renova seríamos cativos de Satanás, sempre cumprindo suas ordens. Veja aqui um trecho especial que o autor relata do livro História da Redenção, página 36, uma pérola trazida diretamente da pena inspirada de Ellen White. Quando Adão, de acordo com suas especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, foi para ele a mais dolorosa cerimônia. Sua mão devia se levantar para tirar a vida que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez, teria que testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se em agonia de morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava e que havia de morrer em sacrifício pelo ser humano. Que dolorido aquele animalzinho que pastava aos pés de Adão e Eva, de dentro do paraíso, aquela ovelhinha, o cordeirinho. Agora o cutelo de Adão penetrava a jugular daquele animalzinho. E ele via o sangue derramado pelo pecado. A morte era pela primeira vez contemplada. É certo que morrerás, mas a morte não tinha experienciado. Nós não tínhamos visto a morte, sentido talvez alguma sequela, alguma folhazinha caindo aqui e acolá. Mas o primeiro animal a morrer não morreu pelas mãos do diabo, morreu pelas mãos do homem. A obediência ao diabo trouxe o poder da morte para aqueles que o seguem. Nós, escravos do pecado, agora mostrávamos ao universo a consequência do pecado, a morte. O universo inteiro, atônito, contempla a primeira morte do universo. A ovelhinha, apontando para aquele que seria o primeiro a pagar o preço de uma vez por todas e quitar o preço do pecado. Nosso Jesus, o Deus, Rei do Universo, viria e morreria em nosso lugar. A ovelhinha simbolizava Jesus, que derramaria também o seu sangue. Esse horrendo sacrifício não pode ser mais
pavoroso, mais cruel do que Jesus morrendo na cruz, um inocente. Porque nós contaminamos o mundo com o pecado. A morte veio ao mundo através dos nossos atos, porque são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós. A fonte da vida ficou separada, cortamos o elo de ligação. Mas, ao mesmo tempo, a graça nos alcançou. Veja, então, uma sequência de textos que falam que certamente morreriam e vai trazendo, então, as outras consequências. Gênesis 3, verso 21. Vamos seguir agora, por nossa conta, nos versos inspirados que nos trouxe ainda Alberto Tim, pastor e doutor. Ele que é um grande estudioso da palavra, que nos traz essa lição nesse trimestre, nos determina, então, Gênesis 3, verso 21. Aqui nós lemos: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Não ficamos nus no paraíso. Lembram-se? Quando nós pecamos, Jesus veio e então, passeando pelo jardim em busca do pecador, nos escondemos do paraíso entre as folhas, entre as árvores do jardim. Colocamos folhas de figueira para tapar a nudez. Mas Jesus pergunta: Adão, onde estás? Onde estão vocês? E nós aparecemos nus, e ele então nos dá a veste da ovelhinha sacrificada. A veste que simbolizava a justiça de Cristo. Isso é o que nos diz os próximos textos que vamos ler agora. 2 Coríntios 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus assumiu, ele que não era pecado, que não tinha pecado, assumiu essa nossa índole pecaminosa. Ele assumiu a nossa culpa, ele pagou o preço. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, ele vem trazer salvação e não juízo. Mas a consequência de não ser salvo, de preferir caminhar escondido entre as árvores do jardim, comendo do fruto proibido, desobedecendo, afastando-nos de Deus, porque são os vossos pecados que criam separação entre mim e vós, que criam essa distância, nós não estaremos ao alcance da salvação, estaremos então dentro da condenação que é feita para o diabo e seus anjos, mas o caminho que escolhemos também nos conduz a esse desiderato. Bom, Zacarias capítulo 3, versos 1 a 5. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, que é o próprio Jesus, né? O anjo do Senhor é Jesus. O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que lhe escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: vejam, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Assim colocaram o turbante nele e vestiram quando o anjo do Senhor observava. A imputação da justiça, vestidos com as manchas do pecado. O sangue da ovelha, o sangue do pecado nos contaminou. Estávamos totalmente contaminados pela morte e pelo pecado, sujos com a sujeira do mal. Mas Jesus veio e nos colocou vestes novas. O anjo do Senhor estava presente, Josué representando Jesus que viria para tirar nossa veste de pecado e nos colocar a sua imputação de justiça, a justiça de Cristo como coroa gloriosa em nós. Gênesis capítulo 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E no verso 24, depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Perdemos o caminho para a árvore da vida. Fomos a árvore do conhecimento do bem e do mal, perambulando pelo jardim, escondendo-se entre as árvores, arrumando folhas para cobrir o próprio pecado, tentando solucionar o problema do pecado. Acabamos nos distanciando tanto de Deus que
escapamos da proteção e fomos para fora do jardim, onde não há mais a árvore da vida. E em Gênesis capítulo 3, verso 7 e verso 21. Aqui nós lemos 3, verso 7, nos diz, Gênesis 3, 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E no verso 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Assim, Deus providencia a solução para a nudez, para o pecado, para o se esconder. E ele vem e diz: onde está você, Adão? É o que está lá no capítulo 3, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele estava procurando para dar a solução. E agora o verso 21, é Deus quem providencia roupas e vestes para nos purificar. E lá em Lucas capítulo 15, verso 22, nós temos a sequência. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Agora Jesus conta a parábola do filho pródigo que se perdeu no mundo, assim como nós estamos aqui num mundo de perdição, de pecado, mas ao tornarmos para o Pai: Pai, pequei, faz de mim um dos teus empregados. Mas o Pai coloca em nós uma veste pura, uma veste talar, uma veste de príncipe, coloca um anel em seu dedo, um anel do poder, do símbolo. Ali estava o símbolo do Pai, o símbolo de Deus. Nós, novamente, com autoridade para dominar, aquela autoridade que Deus nos deu lá no Éden: dominai sobre todas as coisas, multipliquem-se. Ele nos abençoa, multiplique-se e domine. Agora perdemos o domínio para Satanás, mas ele devolverá o anel onde está lá a marca com que se faz a marca do anel com o lacre. Ali está então o sino do Deus que está no nosso dedo de novo. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Não andamos mais descalços, estamos dentro da graça, não num caminho pedregoso, mas calçados pelo amor de Cristo. Você assistiu Vê e Entende hoje, detalhando a lição da Escola Sabatina, o manual que nós trazemos diariamente para estudo. Esse estudo deste trimestre todo foi escrito pelo pastor Alberto Tim, como nós dissemos. É meu amigo lá no Facebook. E você pode encontrá-lo lá e também participar das mensagens. Vem seguir com a gente a programação dessa lição. Você pode vir, Vê e Entende. Digita aí hashtag Vê e Entende, curta, compartilhe e siga esse estudo que fazemos diariamente, porque assim estaremos abençoando a muitos, multiplicando o potencial do Evangelho através das mídias sociais, que só poderão ser multiplicados se você curtir e multiplicar, compartilhando a mensagem com os teus amigos. Não esqueça de fazer isso, porque Deus quer alcançar a muitas criaturas e espera por você e por mim. Vamos orar? Pai querido, hoje nós nos debruçamos em esmiuçar a Tua palavra, estudando a Tua vontade e a Tua redenção e a Tua solução para esse mundo de pecado. Estamos caminhando nesse mundo como que perdidos, mas a Tua luz nos guia, nos resgata das trevas e da escuridão, e as Tuas promessas nos enchem de ânimo e de autoridade para levar a Tua palavra adiante. Faz com que as bênçãos dos céus alcancem as pessoas que estão aqui assistindo, que eles se sintam reconfortados, fortes e animados para seguir no caminho que Tu tens preparado para nós. Guarda-nos do mal, em nome de Jesus eu peço. Amém. Que Deus te abençoe sempre com um grande poder do Espírito Santo para discernir entre o bem e o mal e escolher o bem. Que Deus te abençoe agora mesmo.